Oi, que bom que você veio. Eu sou o Ale Mello e esse é mais um episódio do PeruaCast, o podcast que fala sobre cinema, arte, cultura e o que mais der vontade. Eu tô aqui em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, nas aconchegantes instalações da Peru Studio, produtora que realiza esse projeto. Se você busca um lugar para suas gravações de conteúdo, entre em contato conosco. Lembrando que esse episódio tem o apoio da Secretaria de Cultura de São Bernardo do Campo através da Lei Paulo Gustavo. E hoje nós vamos falar sobre roteiro. PeruaCast, episódio 6, roteiro. Então vamos lá, vou fazer em ordem alfabética, segundo a Marcela. O André Grégio, ele é formado em nível superior em produção audiovisual e psicologia. Possui formação técnica em música e formação na Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André. Com mais de 15 anos de atuação no audiovisual, exerceu a função de técnico de som direto em centenas de produções e de roteiro para institucionais, publicidade, videoclipes e curta-metragens. Foi premiado em festivais nacionais e internacionais de cinema, recebendo reconhecimento como melhor roteiro no Festival de Cinema de Bento Gonçalves e no Brasil International Mountain Independent Film Festival. O famoso BINF. Melhor direção na Mostra Nacional do Festival Guaúba, de cinema, e finalista na categoria de melhor roteiro no Rome Prisma Independent Film Awards. E o que é isso aqui? Cannes Screenplay Contest. Isso. Te mete, vai vendo. E ele é autor do livro Ele Está no Meio de Nós, que ele não trouxe. Trouxe, tá aí. Ah, bom. Então depois a gente pega. E ele acabou de escrever o seu primeiro longa-metragem chamado Painel dos Dias Bons. Isso. Seja bem-vindo, André Grégio. Muito obrigado. Obrigado. André Grégio, amigo de longa data. Sim, um prazer estar aqui com vocês. Já ralamos. Muito. Marcela Macedo, eu estou conhecendo agora, sim, pessoalmente, né? Já estamos trocando ideia aí. Já estamos trocando ideia aí e já daqui a pouco somos melhores amigos. Daqui 30 segundos. A Marcela, ela é roteirista, produtora executiva e sócia da Ficciona Produções. Desenvolveu roteiros para séries como Carrossel em Desenho Animado, do SBT, o Diário da Mika, na Disney Channel, que foi indicado ao Emmy International Kids 2017, Exploradores de Oportunidades, no History Channel, e O Rei da TV, no Star Mas. Atualmente, a Marcela é supervisora de roteiro no núcleo criativo da Ficciona e showrunner da sua série de animação Playpolis. Ela foi contemplada no edital de produção de séries da Paulo Gustavo, do estado de São Paulo. O universo Playpolis também conta com o curta-metragem Playpolis, A Primeira Brincadeira, e com o game Playpolis, Brincar de História, ambos produzidos via PROAC. Atualmente, ela também trabalha na produção do game Superidade. Fiquei curioso com esse nome. É um game para pessoas mais velhas, anciãos? Não, é para criança, justamente para sensibilizar as crianças sobre as especificidades, sobre o perfil das pessoas da melhor idade. Mas a gente pode falar com mais detalhes. Podemos. Gostei, achei interessante. No desenvolvimento do seu primeiro livro infantil, Barbiô, falei certo? Barbiô. Em coautoria com a sua mãe. E na respectiva adaptação da obra no formato de longa-metragem. Sim, muitos projetinhos. Eu sou a doida dos projetinhos. Gente, para a gente começar, então, eu quero saber, o que é roteiro? Para mim, roteiro é um grande guia para qualquer produção audiovisual. E é um guia que eu vejo que, felizmente, está sendo mais valorizado. A gente tem exemplos aí com Ainda Estou Aqui, que venceu o prêmio de melhor roteiro no Festival de Veneza. E eu vejo que esses casos de sucesso dão evidência para o roteiro, que é muito importante. Eu também eu não coloquei na apresentação, mas eu também faço parte da ABRA, que é a Associação Brasileira de Autores e Roteiristas. Fui diretora financeira por um tempo. Então, o roteiro, ele é esse grande guia para a produção audiovisual, um guia super importante que deve ser cada vez mais valorizado, mas que em algumas áreas da produção
as pessoas ainda não leem, né, roteiro. É curioso isso, apesar da importância, as pessoas chaves ainda não leem o roteiro, mas além da produção em si, eu vejo que é um guia também muito importante, um material muito importante para justamente viabilizar os projetos, né? Quando a gente está falando de editais de desenvolvimento, quando a gente está falando de rodadas de negócios, editais, é muito importante também o roteiro para realmente mostrar para a que veio a obra, né? Então, enfim, só para começar, é uma explicação meio técnica, meio emocional, mas, enfim, para começar, acho que eu daria essa definição para roteiro. Você complementa com alguma coisa, André? Eu acho que é interessante só de falar que, pensando no audiovisual, o roteiro, ele não é a obra completa, né? Ele é esse guia, que é o ponto de partida para a produção, mas ele não é uma obra completa, ele não é o fim da obra, né? Então, acho que o roteirista, quando ele vai escrever, ele tem que também ter isso em mente, assim, né? Que ele está fazendo parte de algo maior, assim, né? Que aquele roteiro vai desmembrar na profissão e na ação de vários outros profissionais. Mas o roteiro é esse guia, né? Que vai realmente levar a obra a ser caminhada, né? E produzida. Existe uma coisa que fala que o cinema é uma arte em equipe, né? Que todo mundo contribui ali. Então, tipo, o roteirista, ele deve desencanar a hora que ele entregou o roteiro? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que, assim, claro, se você for roteirista e tiver a oportunidade de estar no set, que às vezes acontece, né? Sim. O roteirista está no set e aí ele, por exemplo, precisa mudar uma fala, alguma coisa, ele está ali, eu acho que daí sim, né? Se ele tem esse espaço dentro da obra de fazer parte, de estar ali na produção, acho que é interessante, que seria o melhor dos cenários. Mas muitas vezes você não tem essa possibilidade. Aí você entrega o roteiro e aí você tem que confiar na arte daqueles que vão interpretar aquilo que você escreveu, né? Mas eu acho que faz parte também disso, assim, né? De você entender que você está numa obra coletiva e que o roteiro é o ponto de partida. E aí, a partir desse momento, né? Cada um vai dar a sua leitura sobre aquilo e sua expertise dentro das funções que vai desempenhar dentro da produção. Sim. Eu tô com o André. Acho que depende muito do contexto. Lógico que em projetos autorais a gente tem um apego que, enfim, um tanto até inexplicável, dependendo, né, do nível do nível do tema com relação à sua história pessoal, enfim. Então é um material que a gente se empenha muito para desenvolver e chega uma hora que a gente realmente tem que entregar para que outros profissionais, outros olhares recaiam sobre aquela obra e que às vezes até pode trazer alguma outra, enfim, um outro ponto de vista que a gente não tinha pensado naquele momento da escrita. Pode amadurecer, pode ter o efeito contrário também. Sim. Mas depende muito da produção, do contexto. Pensando numa produção de ficção, séria ou longa, eu particularmente acho muito importante ter o roteirista ali acompanhando um set, as etapas posteriores ao desenvolvimento, porque às vezes surge alguma ideia ali que o pessoal acha legal naquele momento e que depois pode recair por com relação a uma contradição do perfil do personagem. Exato. Algo que o roteirista tem aquele conhecimento pleno para não se mostrar apegado à ideia. Não quero que mude, mas que é justamente para que não chegue na pós-produção ou na visão do espectador e toda essa contradição, esse erro, vamos dizer assim, dramático, fique evidente. Então, acho que é importante assim, o roteirista seguir acompanhando a produção para dar esse suporte também, mesmo depois da sua etapa, teoricamente, ter sido concluída. Sim, e eu acho bastante importante isso porque o roteirista ele faz um estudo muito grande de cada um dos personagens, né? E ele espera, claro, que todos os outros profissionais que vão atuar na produção do roteiro também façam isso. Mas sim, às vezes no calor do set ali alguém tem uma ideia que todo mundo acha muito boa, mas se o roteirista está ali, ele fala, não, mas daí contradiz
Isso. uma informação que a gente já foi dada lá no início e tudo mais, né? Ou de repente com a personalidade do personagem. Isso, que não tava personagem, descrito ali. Isso. Ou justamente pode trazer alguma solução de economia de produção, né? Justamente pode Sim. trazer ele mesmo pode trazer essa informação, enfim, esse ajuste que vai garantir a diária, vamos dizer assim, Sim. né? E vai manter a continuidade, vai manter toda a coerência dramática ali. E é bem curiosa a pergunta, porque não são raros os casos de quem escreve e também dirige, né? Dos diretores que escrevem seus próprios filmes. E aí é uma busca de um controle maior mesmo, né? Da obra. Então ele teve a ideia, escreveu e ele decide ser o diretor também. Que daí ele toma todas as decisões ali, né? Não todas, né? Porque aí tem os chefes de equipe que também vão trazer seu ponto de vista, sua arte, né? Mas ele tem praticamente a palavra final ali, né? Então ele tem um controle maior. E aí são os projetos autorais. E aí... Ele tem. A gente sempre brinca quando tá num set, né? Fazendo um filme, que cada um tem um filme na tua cabeça, né? Uhum. E aí, se ele escreveu, ele já tem um filme mais completo, né? Se ele é o diretor e ele escreveu, ele já tem mais a visão ali mais ampla do rolê todo, né? Sim. E aí, como que funciona a questão de roteiro encomendado? Porque no caso você está falando de um autoral, né? Então, o autoral você, me corrija aí se estiver errado, você escreve ali da sua cabeça, da sua vivência e tal, você faz aquela história, registra aquele roteiro e daí vai ver o que vai acontecer, né? Ou de repente outra pessoa vai dirigir e tal. E se é um roteiro encomendado, como que funciona? Também depende, né, do contexto. Eu já escrevi muito institucional. Então, aquele apego zero. Na verdade, você quer entregar o quanto antes ali. Porque você tem que estudar, pesquisar temas que muitas vezes não são nem um pouco do seu interesse, né? Então, institucionais muito técnicos, até publicidade também, né? Então, seria uma categoria de roteiro por encomenda, assim, uma coisa mais fria, né? Ao mesmo tempo, eu já desenvolvi projetos assim por encomenda, enfim, bem no começo da carreira, fui procurada por produtores que justamente queriam tirar alguma ideia do papel. Muita gente tem essa dificuldade de justamente escrever, colocar no papel aquela ideia, aquela premissa que se tem, ou quer adaptar um livro. E nesses casos, por encomenda, eu acho que é muito mais fácil esse desapego mesmo. É aquele trabalho, aquele job que você pega ali, desempenha da melhor forma possível e não vejo, assim, uma necessidade de você querer seguir acompanhando mesmo ali, só se você for requisitado para ir num set, para você assistir um corte, alguma coisa assim. É bem comum. Também é uma forma de obter renda como roteirista, né? Sim. A gente pensando só no autoral é um pouco mais difícil. Bem mais difícil. E o que acontece, assim, pelo menos de experiências que eu tive, nesses casos, assim, é que muitas vezes quem está te contratando não tem tão clara a ideia do que ele quer, assim. E aí é uma outra questão, né? Porque daí você produz roteiro, mas a gente mudou tal coisa. Isso acontece muito com o institucional, né? Nossa, sim. Não, mas agora vai ter outro departamento que também vai aparecer no vídeo. Daí, e se escreveu, poxa, o vídeo tem que ter 45 segundos ou 1 minuto. É tudo muito pensado, assim, né? E aí a pessoa, não, mas agora também vai ter que entrar esse outro produto. Não, peraí. Foi tudo pensado, assim, Já que nós estamos aqui... Exato, já que não gravou ainda, né? Já que nós estamos aqui, tem mais um departamento aqui, ó. Dá para colocar? Só passar com a câmera. É um paradoxo, porque muitas pessoas do audiovisual justamente reconhecem que tem essa dificuldade de sentar e escrever, se concentrar ali para escrever sobre um tema que também não é de tanto interesse. Só que, ao mesmo tempo, não tem aquela valorização no sentido de, é só mudar isso aqui. Exato. Né? Não, mas o diretor de marketing, né? Aí você tem todo o trabalho de pesquisa, pensa toda a estrutura, tudo de novo. Então, tem essa contradição no mercado que a gente também precisa lidar, né? De a gente saber que a gente tem esse know-how que é raro hoje em dia, só que, ao mesmo tempo, não é tão valorizado. Né? Sim, verdade. Ele é valorizado, mas
vamos mudar aqui que não tem problema, né? Exato. Vamos pensar no contexto de valorizar, né? Às vezes, no mercado publicitário, o retorno financeiro, né? O cachê, ele até é interessante. Mas, justamente, tem essa abordagem que não é tão respeitosa nesse sentido, né? Que não seria valorizado de prazos. Não, vai para amanhã de manhã, imagina. É só escrever. É só escrever, essa é a questão. Mas aí se a pessoa pega para escrever, ela não consegue. E diz que é só escrever. E aí, exatamente. Aí vem a desvalorização do fato de, eu tô pagando, você muda isso daí, né? Assim, Exato, né? Então, exato. desmonta tudo que você... E quando chega no set, ele já passou por várias versões, né? Porque teve aprovação do departamento de marketing, depois teve do departamento comercial, do não sei quem, do não sei quem, não sei quem, até chegar no set. E aí, quando chega no set, muda de novo, né? Aí seria um cenário tanto caótico ali. Não que não exista. É que não é raro. Não é raro. E como que vocês caíram no roteiro? Como que vocês chegaram no roteiro? Conta um pouco da tua trajetória pra gente. Bom, a minha trajetória sempre foi da arte, assim. Então, eu comecei com música e eu queria ser compositor, na verdade, assim. Eu fui estudar música, querendo ser guitarrista, mas chegou um momento que eu falei, não, na verdade eu gosto mais de compor, assim. E aí estudei, e aí chegou um momento que eu falei, eu quero estudar alguma outra coisa, fui estudar audiovisual querendo ser roteirista. Depois eu escrevi as músicas, eu falei, poxa, eu quero contar histórias, assim, eu gosto de contar histórias. E aí fui fazer produção audiovisual, fui fazer escola de cinema e tal, e aí acabou sendo um caminho que foi acontecendo aos poucos, assim. Comecei a escrever meus primeiros curtas, né? Alguns a gente produziu, inclusive você participou, faz parte disso. Sou cúmplice. Você é cúmplice nisso. E aí foi acontecendo, assim, né? Mas era uma coisa que eu buscava desde que eu falei assim, acho que eu não vou ser mais compositor de música, não está rolando. E aí eu fui buscar o cinema, o audiovisual, porque eu queria escrever histórias, assim. Uma busca pessoal, assim, por contar histórias. E aí, André, tem uma curiosidade. Uma curiosidade não. Eu acho que existe uma curiosidade sobre você que eu acho interessante, que você foi buscar o curso de psicologia para te ajudar nessa escrita, né? Sim. Nesses roteiros. Aí conta um pouquinho disso, de como foi chegar nisso. Eu comecei antes da psicologia, eu comecei a fazer uma faculdade de filosofia. Eu falei, eu quero aprofundar mais nos meus personagens, eu quero aprofundar mais nas questões humanas, eu quero que minhas histórias tenham um embasamento, assim, sobre as coisas que eu tento tratar nos meus roteiros, né? E aí eu comecei a fazer uma faculdade de filosofia, fiz quase um ano, que inclusive praticamente o livro que eu publiquei vem dos estudos de uma área da filosofia ali, de um assunto da filosofia que é a Teodiceia. Mas aí chegou um momento eu falei, puxa, acho que vou fazer uma coisa que seja um pouco mais prática. E aí eu larguei a faculdade de filosofia e fui para psicologia. E a busca era exatamente essa, assim, de ter embasamento das coisas que eu estava falando, das questões de saúde mental, as questões de filosofia sobre a vida, sobre como pensar o humano, sobre como pensar as relações e tudo mais. E aí eu fui estudar psicologia, fiz 5 anos, me formei agora. Abriu uma nova possibilidade, inclusive profissional, porque eu comecei a gostar muito da psicologia. Eu vi que é um lugar onde se faz um outro tipo de arte, que é a arte da escuta, não a arte do que eu tenho para falar, eu tenho mais para escutar. Mas o caminho foi esse, de buscar ter embasamento e saber que exatamente aquilo que eu estava fazendo fazia sentido ou não, né? Aquelas propostas que eu tinha para os personagens fazia sentido ou não, as conclusões que eu dava para ele tinha sentido ou não, dentro das várias formas de você pensar o humano, pensar as relações, pensar a sociedade. E aí eu fui fazer essas buscas. Eu acho que, na verdade, e aí a Marcela acho que pode complementar e falar se concorda, e eu acho que toda forma de conhecimento te ajuda a escrever, sabe? Não importa qual for, cara. Poxa, eu vou fazer um curso de culinária, cara. Ali pode te nascer um personagem, assim, sabe? Então, eu sempre gostei muito de estudar e aí
E eu falei, não, vou fazer essa faculdade. E deu o resultado que você esperava nessa de aprofundar nos seus personagens? O que mudou dos seus personagens que você considera de mudança? É recente ainda, mas eu acho que sim. Tem um curta-metragem que eu escrevi, que ainda não foi rodado, mas está escrito, que ele é praticamente feito em cima de teorias da psicanálise, assim. Então, sabe, de você pegar assim, nossa, isso deve ser muito legal, e aí você começa a pensar como que aquilo você pode usar para contar uma história, assim, sabe? Tem um longa-metragem que eu acabei de escrever também, tem um personagem que ele tem... ele passa por doenças dentro da saúde mental, né? Ele está passando por um processo de transtornos e tudo mais, e aí eu tinha embasamento teórico para saber o que era possível de estar acontecendo com ele. Então, eu acredito que sim, eu acredito que esse estudo da psicologia agora está começando a aparecer nas produções que eu estou trabalhando agora, assim. Principalmente no universo mais ficcional, né? Que massa. E aí até uma outra coisa que eu pensei, assim, pode ser uma possibilidade profissional futura ser um consultor disso, sabe, né? Porque tem várias séries que tratam de séries, filmes e tudo mais, que tratam de questões psicológicas. E às vezes nem sempre quem está escrevendo tem aquele conhecimento sobre aquilo, né? E você faria uma consultoria muito mais especializada, né? Por Sim. conhecer o outro lado também. Sim. Porque às vezes a gente tem consultores, né? Principalmente na área da saúde, né? Você vai fazer um filme, você precisa desses consultores. E aí ele fala coisas que não encaixam ali, né? Que você fala, cara, eu até sei que tá errado, mas não tem outro jeito. Né? Porque aí o desafio, né, do roteiro é transformar tudo em visual. Sim. Né? Como transformar o mundo interno do personagem, que tem que ser coerente com o que de fato acontece com uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, mas trazer aquilo pro audiovisual. Quem está assistindo está vendo. Né? A não ser que você use recurso de off ou qualquer coisa, de voice-over, você vai ter que mostrar pela imagem, assim, né? Então, eu acho que é isso. Né? Na literatura, você tem espaço para escrever mais sobre a subjetividade. Né? No audiovisual, é muito mais dentro das ações mesmo. Né? Então, é um grande desafio, sim. E você, Marcela, como você chegou no roteiro? Ouvindo a trajetória do André, eu acho que, de uma certa forma, eu segui um caminho oposto, porque eu sempre quis fazer faculdade de cinema. Ou era cinema ou não era nada. Não era nada. E por um bom tempo foi nada, porque é uma área elitizada. Sim. Né? Não consegui passar na universidade pública, também tem toda a questão dos cursos serem período integral, enfim. Sim. Então, eu comecei a faculdade meio tarde. E se eu pudesse voltar no tempo, eu teria feito uma área completamente diferente. Eu acho que agrega muito para o perfil do roteirista. Então, teria feito psicologia, história também. Eu acho que é um curso que agrega muito para o roteirista, letras. Então, eu tenho um certo arrependimento de ter feito cinema. Consegui depois, lógico, né? Arrependimento também nem seria até uma ingratidão comigo mesmo. Não foi fácil. Mas nesse sentido de ampliar um repertório ali com relação a outras áreas do conhecimento, eu sinto falta disso. Mas, ao mesmo tempo, é aquela coisa, o que está escrito ali no seu caminho, né? Então, na faculdade de cinema, eu conheci um aluno cujo os pais, eles tinham um estúdio de animação. E eles estavam precisando de roteirista. E eu era a única aluna ali da sala que tinha interesse por essa área. E aí, conversa vai, fui indicada lá para uma entrevista, consegui passar no teste e foi no estúdio Super Toons que eu desenvolvi os meus primeiros trabalhos profissionais como roteirista. E com eles eu fiz o Diário de Mika, né, que teve uma trajetória muito importante no Disney Channel, vários canais, indicação ao Emmy. Com eles também eu escrevi o Carrossel em desenho animado. Foi a minha primeira experiência em sala de roteiro, né? Então, foi graças à faculdade de cinema. Sim. Então, eu comecei profissionalmente dessa forma. Então, antes de me formar, já tive essas primeiras experiências profissionais. E tudo foi se costurando, assim. Depois, eu entrei já na pós-graduação e na pós também, com o meu TCC. Eu ganhei alguns prêmios, assim, da área de roteiro mesmo, que aí... Enfim, consegui também fazer alguns contatos e entrei na sala
de uma das primeiras séries da Amazon, quando ela chegou aqui no Brasil, que era uma série baseada na vida do Luiz Gama, né? E aí a Amazon foi por um outro caminho, mais cômico. Então essa série não teve greenlight, mas também foi uma ótima experiência com sala de roteiro. E as coisas foram seguindo nesse caminho, né? Aí abri meu CNPJ naquela ocasião. E graças à abertura do meu CNPJ, hoje, né, poucos anos atrás, entrei nessa área dos editais. Então consegui ter essa independência para justamente viabilizar os meus projetos autorais como roteirista. Enfim, como eu falei, escrevi muito institucional, então, assim, é uma batalha, né? Batalha. Então, a gente realmente viver como roteirista no Brasil não é muito fácil. A gente tem que abdicar de muita coisa, né? Sim. Assim, no sentido de realmente se escrever, se dedicar a temas que, nossa, são muito difíceis, que você não acredita, que você tem que estar ali, né? Para fechar o mês. Mas no meio de todos esses trabalhos, eu acho que assim, é a área que realmente eu quero seguir para o resto da minha vida. Assim, eu sou completamente apaixonada pela área de roteiro e quero contribuir também, né, para fortalecer o mercado junto da Abra, enfim, no que eu puder também contribuir, estando aqui no podcast falando sobre roteiro. Exato. Então, esse é bem um resumo, assim, da minha trajetória. E aí, assim, você entra nessa produtora e aí você começa a escrever para o público infantil. Sim. Né? Sim. E aí, qual que é a diferença? Porque você escreve também, né? Você tem longa, tem tudo. Sim. Então, me fala um pouquinho da diferença de público, assim. O que é escrever para um público infantil, para um público adulto? Eu acho que é tão difícil quanto, assim, no sentido de você ter aquela responsabilidade de trabalhar aquele tema, que muitas vezes vai ser... Aquele ponto de vista vai servir de referência para aquela criança para o resto da vida dela. Então, você tem essa responsabilidade. Tem gente que diz que escrever para criança é a coisa mais fácil do mundo. Qualquer coisa agrada a criança. E não, né? Ainda mais hoje em dia, enfim, as crianças estão sendo bombardeadas de informação e elas estão com um senso crítico cada vez mais apurado. Então, é uma responsabilidade, é um desafio de levar temas que são importantes da criança aprender, palavras mágicas, né? Obrigado, por favor. Então, você tem esse desafio de você levar, por exemplo, né, esses temas mais básicos, mas de uma maneira original para a criança, né? Isso tratando de uma maneira mais abrangente, sem pensar, por exemplo, na animação, que aí também é uma forma de escrever um tanto diferente, porque a gente tem que pensar em algumas questões de produção da animação que são diferentes do live action, né? Mas, no geral, eu diria que para escrever para criança também é muito necessário você estudar sobre psicologia infantil, você ter ali o consultor pedagógico, sempre que tiver no projeto, né, esse profissional, você ter ele como um aliado e não uma pessoa que só vai vetar as suas ideias legais. Assim. Então, eu diria que escrever para o público infantil passa por esses aspectos. Assim. E a gente tem uma questão, né, principalmente quando fala de publi e agora com rede social, que é a retenção, o tempo de retenção, Sim. porque ninguém mais presta atenção e coisa. E aí, como que você trabalha isso num episódio? Quanto tempo tem um episódio de uma série infantil dessas que você escreveu? O Playpolis tem 14 minutos, sendo 12 de história, né, com dramaturgia, e 2 minutos de clipe. Depende. Tem alguns conceitos, tem alguns guides de acordo com a faixa etária, né? Então, quanto menorzinha a criança, a gente tem que pensar em levar a informação mais mastigada possível, até com o apoio do personagem narrador, né? Com as informações sendo passadas de uma maneira bem pausada, para a criança realmente conseguir absorver aquela informação e ser uma história com um fechamento. A criança ainda não consegue processar muito bem, assim, ganchos, a história não ter moral uma da conclusão. história. Realmente dar esse conforto para ela da história ter se encerrado ali. Depende muito da faixa etária. Então, esse é um exemplo, crianças da primeira idade. Aí, à medida que a gente vai avançando, crianças a partir dos 8, 9 anos, a gente já pode realmente pensar em histórias com elementos fantásticos, com ironia,
né? Porque as crianças pequenininhas é tudo muito literal, assim. Então, muito cuidado com o que você, com o que você coloca. Então, também é um aspecto que torna a escrita para o público infantil um tanto desafiador, assim. Fazer essa retenção, né? Com que ele não saia dali da frente da TV. Também é um conjunto com a direção. Tem tantos aspectos que vão também fugir um pouco também da responsabilidade do roteirista. Né? Porque pensando num projeto que você está escrevendo sob encomenda, que você faz parte da equipe ali de roteiristas, às vezes a estrutura já está dada, não tem muito que você possa fazer pensando assim nessa coisa da retenção. Talvez, assim, com base no que você já conhece do público, você não colocar diálogos muito extensos, né? Então tem alguns aspectos que o roteirista pode se preocupar nesse momento da escrita para garantir a maior possibilidade de retenção depois. Mas não é uma responsabilidade só do roteirista, né? Entendi. E aí o roteirista já pensa na arte, por exemplo, no visual ou não? Na animação a gente pode dar alguns indícios ali. É que depende muito, se é no caso do Playpolis, né, um projeto autoral. Então eu tenho aquele universo muito na minha cabeça, ao mesmo tempo que eu sou produtora também, eu me contenho, porque eu sei que não vai ser possível determinadas ações que, enfim, vão desencadear ali no orçamento. E quando você está escrevendo para terceiros, você também já buscar compreender quais são essas limitações de cenário, número de personagens, angulações de personagens, questões de música. A gente pode criar uma música. Então, é você entender também quais são os guides ali do projeto que você está trabalhando e você levar isso em consideração na hora da escrita, porque, né, tudo é possível, pensando assim. Aceita tudo, né? Mas é importante também o roteirista ter essa sensibilidade com relação à produção. Lógico que se você está participando, às vezes depende, né? Você está fazendo um concurso de roteiro onde não tem nenhuma amarra de produção ali. Aí eu acho que é uma delícia também você escrever sem essas amarras de orçamento, é uma delícia. Esse é o limite. Aí solta a caneta, né? Exato. Solta a caneta. Que legal. E aí, então, quando você escreve um roteiro, você já tem que pensar no formato de saída? Por exemplo, você escreveu um roteiro que você não pensou se ele vai ser um live, se ele vai ser uma animação, ou se ele vai ser um stop motion, enfim. Ou você já tem que pensar nisso? Eu acho que é bom, né? Também depende, mas eu acho que é bom você já refletir sobre... Porque faz muita diferença o projeto live action, o projeto de animação, né? Sim. Então, se você opta pelo caminho da animação, também você refletir por que a animação? Por que esse é a melhor linguagem para você transmitir aquela história? Então, acho que é importante, sim, logo nos primeiros estágios do desenvolvimento, você ter esse formato já definido, sim. Sim. Mas eu acredito que seria... isso funciona mais para animação do que, de fato, você invadir as outras funções quando você está escrevendo um live action que não é você que vai dirigir, sabe? Eu acho que isso é um cuidado que o roteirista tem que ter. De você fazer... Se você tem alguma coisa que é muito forte na sua cabeça, você fazer com que, por exemplo, o diretor faça aquilo que você quer sem que o diretor perceba que ele está fazendo aquilo que você quer, sabe? A gente dirigindo texto, né? Muito bom. Você faz ele achar que ele teve aquela ideia, assim, mas só que você não pode indicar planos, a não ser que seja extremamente importante para a narrativa, assim, para a construção da dramaturgia. Então você não coloca nada de objeto de arte se não for importante para a dramaturgia. Você coloca uma informação geral, por exemplo, a casa é de uma família rica de São Paulo. Todo mundo imagina, mas você não vai colocar que tem uma cristaleira se aquela cristaleira não é importante para a narrativa. Né? Então acho que tem que ter esse cuidado, esse respeito com os outros profissionais que vão atuar depois, assim. Sim, essa é uma atitude que eu vejo acontecendo muito em roteiristas iniciantes, né? Sim. Às vezes coloca o tipo da flor que tá ali, mas aí você pensa, legal, então essa flor vai ter uma importância ali na frente, e não tem. Não tem. Aí você nem presta atenção no resto, você fica procurando a flor, né? Acho que vai ter um payoff ali, não tem. Então, é um tanto recorrente, assim, quando eu pego roteiros de iniciante. Indicar plano, né? Não, porque tem que ser esse plano aqui, tipo, calma Deixa gente. o diretor dirigir, né?
Que legal. E aí, assim, agora falando de mercado de trabalho, a gente sabe que não tá fácil o mercado de trabalho para arte em geral, né? Sim. E aí o roteiro, ele acaba tendo, não sei, me parece mais específico ainda, né? O mercado mais fechado ali, nichado. Como que é isso? Imaginando assim os alunos do CAV, os alunos de outras, né, os recém-formados, o pessoal que está querendo entrar nesse mercado e escolhe a área de roteiro. O que eles vão achar? Ou eles não vão achar? Ai, que horror. Não, existe. Tem até amigo que é. Eu acho que assim, a primeira coisa que tem que pensar é que são poucos aqueles que vivem só dos projetos autorais. Sim. Dá pra contar na mão aqueles que falam, eu quero fazer esse filme, eu escrevo esse filme vai ser produzido, né? Então, a primeira coisa que você tem que pensar é que você não vai escrever só as coisas que você quer. Então, você pode estar um dia escrevendo o seu autoral, você pode estar um dia numa sala de roteiristas de uma série e na semana seguinte você está escrevendo um institucional que não tem nada a ver com a sua pesquisa de vida, não tem nada a ver com o tema que você gostaria de estar tratando e você está estudando sobre aquilo, assim. Eu faço um paralelo meio com os atores, assim, que talvez seja mais fácil para as pessoas entenderem, assim. Vamos imaginar uma atriz, sei lá, Débora Seco. Débora Seco, eu não imagino que ela chega no começo do ano e ela fala, nossa, esse ano aqui eu preciso trabalhar muito. Ela vai trabalhar. Vai ter algum projeto, uma série, uma novela, um longa, ela vai fazer os projetos dela. Agora, aqueles atores que trabalham naquelas séries com ela, que não são protagonista, eles estão fazendo aquela série no outro dia, na outra semana eles estão fazendo um teatro que tem 30 pessoas assistindo, eles estão fazendo um institucional, E eu acho que a função do roteirista é essa também, assim. Né? Você faz algumas coisas que são as coisas que você quer, que você gosta, e você corre atrás para tentar vender seu roteiro, para tentar entrar no edital, alguma coisa. Mas você vai escrever muita coisa que você não era aquilo que você sonhava. Então, acho que a primeira coisa, existe um mercado? Existe, é fechado, e não é só as coisas que você gosta. Não é só escrever ficção, não é só escrever coisas divertidas. Sim, eu diria que também é realmente trabalhar esse hábito da escrita. Tem alguns teóricos que dizem, não, tem que escrever todo dia, tantas... Não engessaria nesse sentido, mas criar justamente esse hábito de você pensar, não só no seu projeto autoral, seu projeto dos sonhos, aquele que você vai dirigir no futuro, mas pensar, por exemplo, em criar um portfólio de roteiro, escrevendo specs. Não sei se sim. Explica spec scripts. É como se fosse uma fanzine. É você escrever o seu episódio de uma série que você gosta bastante, para você realmente ter aquele portfólio, ter aquele material, para você mandar para alguma produtora. Então, por exemplo, se você quer ser roteirista de comédia, você gosta muito de comédia, você quer entrar numa sala de roteiro de um projeto de comédia. Então, um caminho possível é você escrever, por exemplo, um spec do Friends, um spec do Modern Family, alguma série que também seja um tanto conhecida, Sim, né? sim. Então, você escrever o seu episódio, como seria o seu episódio ideal daquela série, para você mostrar para aquela produtora que você sabe escrever naquele gênero, né? Sim. E pode escrever também, fazer um portfólio de institucionais, indo na linha do que o André falou, de você também tá disposto a escrever formatos que não são tão legais, assim, mas realmente trabalhar esse hábito da escrita, criar esse portfólio. Eu também diria para participar desses eventos, das discussões em grupos mesmo, assim, de audiovisual. Também diria para criar o seu CNPJ. Então, eu acho que na minha trajetória eu sempre estive um pouco à margem do mercado, tirando essas experiências que eu participei realmente de sala de roteiro, como foi na Gulani com a série do Silvio Santos, O Rei da TV, e também no Diário de Mica, na Boutique Filmes com a série do Gama. Minhas outras experiências foram tanto à margem do mercado. E hoje está muito, muito concorrido, assim, acompanhando as discussões na Abra, que a gente tem roteiristas ali, profissionais desde novela até
roteiristas de institucionais, roteiristas até que estão nos seus primeiros trabalhos, eu vejo que está realmente muito concorrido o mercado, muito concorrido mesmo, assim. Então, também é um certo teste para o roteirista da sua determinação de você realmente seguir naquela área. Você tem que amar muito para ser roteirista no Brasil. Sim. Então, eu diria também de você cultivar o seu CNPJ, né? Aquele CNPJ que você criou para emitir as suas notas como freela, pode se transformar no seu CNPJ de uma produtora independente que você vai ganhar um edital no futuro, que foi um pouco não, né? O que aconteceu com a minha trajetória, o que me proporcionou estar vivendo de audiovisual nesse momento, né? Então, criei essa independência, porque nenhuma produtora também, não vou dizer nenhuma, né? Mas é muito raro uma produtora abraçar tão bem a sua ideia, sabe? Se você quer aquela ideia concebida da maneira mais próxima que você imaginou, um caminho seria você buscar realmente essa produção independente, sabe? Você também sair um pouquinho da área do roteiro, procurar entender os funcionamentos, né, de produção, de levantamento de recursos, produção executiva, para você viabilizar os seus projetos autorais. Aqui no Brasil, a gente tem pouquíssimo uma função que ela falou que ela exerce, que eu achei demais, assim, que é de showrunner, né? Que lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né, que tem uma indústria cinematográfica muito mais produtiva, assim. Estruturada, né? Estruturada e tudo mais. O roteirista, ele tem essa pessoa que é como se fosse um representante dele, e ele tem acesso às produtoras, então ele fala assim, você chega pra ele e fala, eu escrevi um roteiro. Tipo um agente? Um agente. Ele pega esse roteiro, ele sabe para quem levar, e ele faz uma leitura também, isso daqui funciona, isso daqui não funciona, ele tem uma visão de mercado também. Mas a partir do momento que ele comprou a ideia, ele apresenta, ele faz esse meio de campo entre o roteirista, que tem a ideia, que escreveu, que no geral é uma função mais solitária, né? Sim, você escreveu, você teve a ideia e você ficou vários tempos, né, escrevendo. Sim, exceto quando é sala de roteiro, né, de série. Sim, aí sim, né, os roteiros tem uma no sala. início realmente, né, é mais solitário. É mais solitário. E aí tem essa figura que é o showrunner, que vai passar nos produtores e sabe para quem entregar, porque também acontece muito isso, né? Você escreve um roteiro e o que eu faço com ele agora, né? Você não tem muitos contatos. A minha trajetória também foi mais fora do mercado. Hoje, eu diria que eu mais escrevo as coisas que eu mesmo filmo como filmmaker. Então, eu sou contratado às vezes para fazer institucional, essas coisas eu escrevo, vou lá como filmmaker e produzo, né? E as outras são as produções minhas que eu vou tentar ver como produzir também, né? Eu ia perguntar sobre isso, sobre a distribuição, né? Como que funciona a distribuição, que daí é diferente da distribuição de filme, né? Você tem no filme ali, você tem os festivais, você tem o YouTube, né? Para colocar ali o seu filme pronto. E o roteiro, como que funciona isso? Eu diria que o roteiro ele passa bastante pelas oportunidades de rodada de negócio, né? Quando a gente está falando, pensar em distribuição de roteiro, seria um pouco nesse caminho, assim, de você se inscrever nas rodadas de negócio e você expor o seu projeto, o seu roteiro, enfim, a bíblia do seu projeto para as produtoras, para os players. O que né? é essa rodada de negócio? São espaços em festivais diversos, assim, de audiovisual, no qual você pode... tem vários formatos, mas, no geral, você submete o seu projeto e você indica quais produtoras teriam interesse por aquele projeto. Aí, os representantes dessas produtoras, né, os players, eles vão receber não só o seu projeto, mas trocentos projetos, e aí eles vão ler premissas, as principais informações, e se eles tiverem interesse naquela ideia, eles vão te selecionar para fazer uma reunião de 20 minutos, pitching, né? no qual você vai fazer o seu pitching. Então, é uma reunião ali de 20 minutos, organizada no contexto desse festival, desse congresso, no qual você vai ter essa oportunidade de vender o seu projeto mesmo. Assim, se eles gostarem muito, 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 aí a conversa continua depois dessa reunião, né? Aí, enfim, negociações, tudo isso também demora muito, é muito difícil, mas é uma possibilidade. E não são tantos, e aí você paga, né? Você paga o participar. investimento. Assim, E é um evento só para roteirista.
Depende. Depende. Né? O Frapa o Frapa é só para roteirista. Só para roteirista. Tem o Rio to See, né? Rio to See é mais para produtores, né? Mas roteiristas também podem participar. Sim. Sim. Tem o Série Lab, que acontece lá em São Paulo, inclusive dos meus amigos da FAAP, e que é um festival também específico de série e que tem muito forte essa parte da rodada de negócios. Tem alguns podcasts de roteiro que também estão criando oportunidades nesse sentido. O Primeiro Tratamento, um podcast, desculpa falar concorrente. Imagina, não tem concorrente, não. O podcast Primeiro Tratamento abriu também essa possibilidade de rodada de negócios, porque como eles conhecem muita gente, então eles estão organizando. Só de roteiro, de roteiristas. Voltado para roteiristas, feito por roteiristas. Legal. Primeiro Tratamento. Primeiro Tratamento. Sim. Legal. Sim. Tem os laboratórios de desenvolvimento, né? Que você submete projetos. Se for escolhido, você passa por um período ali de aprofundamento mesmo, né? Com alguns profissionais. E aí seu roteiro, quando pronto, ele já tem um outro olhar pro tá bem mais maduro. Mercado, tá mais maduro. Sim. E tem os concursos de festivais também, né? Que o Frapa também tem, por exemplo. Sim, né? sim. É uma forma também de você se projetar ali. Eu consegui oportunidades por meio de concursos, né? Você também ganhou um concurso importante. Então, tem vários caminhos, né? Essa questão. Você tem vários caminhos que você pode seguir. É diferente da área de direito, né? Que se você quiser ser juiz, você tem aquele caminho bem delimitado. Se você fizer isso, concurso, tal, você vai chegar lá. Roteirista, não. Depende muito. Cada um, assim, tem uma trajetória, né? Sim, cada um tem sua história. Legal. E aí, a Abra... A Abra, Associação Brasileira de Autores Roteiristas. O que a Abra oferece? Então, se eu sou um roteirista... iniciante, que daí eu não conheço a Abra, né? Eu imagino que um roteirista não iniciante já conhece. Mas um roteirista iniciante, o que a Abra oferece de benefício, de ajuda, enfim? Então, num primeiro momento, um roteirista iniciante, ele pode acompanhar, por exemplo, as discussões que acontecem na Abra de uma maneira um pouquinho mais marginal, no sentido de acompanhar pelas redes sociais, pelo site, se apropriar da tabela Abra, assim, às vezes, me pediram um orçamento em tal formato, não sei, não faço a mínima ideia, tem lá a tabela da Abra, na qual o roteirista pode se basear para mandar um orçamento. Tem vários manuais também da associação que os roteiristas iniciantes está aberto ali, né, gratuitamente, todos os roteiristas podem se apropriar. E aí, uma vez conseguindo o seu primeiro trabalho profissional publicado, né, tem lá, enfim, os requisitos, o roteirista pode entrar na Abra, então se tornar um associado e fortalecer esse coletivo, né? A gente está num momento muito importante da discussão da regulamentação dos streamings, também do fortalecimento da GEDAR, né, que seria, vamos dizer assim, um ECAD dos roteiristas, né? Então, fazer parte também desse movimento é bem importante. Não, assim, lógico que buscar se estabelecer financeiramente, profissionalmente também, numa trajetória mais individual, é muito importante, mas acompanhar essas discussões coletivas também. Até porque se o coletivo resolve alguma situação e você não está preparado no individual, também não adianta muito, né? Sim, o que acontece, por exemplo, nesse caso, que gera discussões recorrentes na associação, são roteiristas que, enfim, por questões que a gente não pode julgar, mas se sujeitam a escrever roteiros por um valor, assim, irrisório, né? Sendo que a gente tem a tabela Abra. Então, isso acaba criando essa discrepância no mercado, no sentido de, é só escrever, eu consigo um roteirista que escreve por R$50 para mim. Por que você está querendo me cobrar esse valor aqui da tabela Abra? Então, se a gente pensar num coletivo e tentar realmente, por meio dos nossos orçamentos, do nosso posicionamento de uma maneira, né, mais uniforme possível, a gente consegue benefícios como um todo, assim, para a carreira do roteirista como um todo, né, do mercado, dos produtores enxergarem essa profissão com o devido respeito que ela merece. Tá, e eu acho que isso voltando um pouquinho no tempo, né? Não no tempo do podcast mesmo, mas no tempo, aquela greve de roteiristas que desencadeou em outras greves na indústria, né, americana. Resume para mim, o que foi aquela greve dos roteiristas? Essa mais recente, enfim, a gente vai
vivendo tanta coisa, a gente perde os detalhes, mas o que ficou muito marcado para mim foi a reivindicação com relação à inteligência artificial, né? Então, realmente, eles viram que era um momento decisivo para marcar essa posição, né? Dos estúdios, dos canais, não poderem se apropriar das suas obras para alimentar a inteligência artificial ou receber um primeiro tratamento feito por inteligência artificial. Realmente marcar essa posição para garantir os empregos no futuro, assim. Então, foi essa reivindicação mais forte e que demandou mais tempo para negociação, tanto que várias séries, enfim, ficaram paradas. Teve um impacto, de fato. E a WGA é um sindicato muito forte mesmo, assim, lá nos Estados Unidos. Eu não tenho muitos detalhes, porque nunca trabalhei nos Estados Unidos. Mas a ABRA é uma associação, não é um sindicato. A gente já fez alguns estudos, ainda não é o momento de se tornar um sindicato, mas ela está ficando cada vez mais forte, a ABRA aqui no Brasil. Então, respondendo parcialmente a sua pergunta, que eu lembro teve uma outra greve também. Foi anterior a essa ainda. Que eu acho que era por valores. Por valores, condições de trabalho também, né? No sentido de contratar um roteirista pelo mesmo valor que antes se pagava temporadas de 24, 26 episódios. Ao contrário, isso. Questões de prazo, diminui muito o número de roteiristas numa sala, acho que também tinha isso, né? Então, salas com 3 roteiristas para escrever 26 episódios, entendeu? Ou 9 episódios, enfim, a proporção não batia. Então, também passava por essas reivindicações de condições de trabalho dos profissionais roteiristas. É contra a precarização do trabalho. Né? No geral, é isso. E é curioso como essas discussões estão em quase todas as funções do audiovisual, né? Se você for falar com o pessoal de direção de fotografia, eles vão falar as mesmas coisas, né? O pessoal está aceitando fazer por valores muito abaixo. Sim. Os técnicos de som. As diárias de 27 horas. As diárias de 27 horas, principalmente se você for para publicidade, né? E eu, assim, não tenho certeza disso, mas eu vi algumas matérias falando que quando teve a primeira greve dos roteiristas lá de Hollywood e tal, a indústria cinematográfica investiu muito dinheiro nas IAs, assim, né? Porque esse negócio, se eu tiver as IAs escrevendo, eu elimino 70% dos roteiristas, né? Então, acho que daí veio a segunda greve para tentar regulamentar esse uso das IAs, né? Que é uma outra discussão. Nossa, sim. É uma outra discussão. Que a gente não sabe onde vai dar ainda. Nós precisamos fazer um episódio só sobre IA. E o episódio longa, né? Longa-metragem. Sim. Uma série. Vamos ter que fazer uma série sobre IA, porque é complicado demais. Essa semana tá acontecendo uma coisa muito louca, né? Que as IAs, usando toda uma estética do estúdio Ghibli. Nossa. Né? Os caras ficaram lá, eles ficam anos para fazer um episódio, aí você tem uma IA que chupinhou todo aquele conhecimento deles, criou aquela estética, toda aquela concepção mesmo. E não se faz não sei, uma mini análise assim antes de soltar. Gente, o respeito com relação a Miyazaki, todos os criadores daqueles conceitos visuais, assim, não há escrúpulos, assim. Não há autorização. Pensando no autor roteirista, a gente perde esse controle, né? Então, a gente está realmente num momento em que meio que tudo pode acontecer. É difícil a gente se proteger, né? Porque uma luta desigual, né? É muito desigual. Eles estão muito empoderados nesse momento, né? E aí também parte... Eles se aproveitam do baixo senso crítico das pessoas em geral na internet, querendo participar das trends e tal, e aí vira o que virou. Uma coisa que a gente tem discutido nos outros episódios dessa série, né, do PiruaCast, é que nós precisamos formar o pessoal técnico, né? Mas, por um outro lado, uma coisa que se discute pouco no meu ponto de vista é formar espectadores.
A gente não tem no Brasil um costume de espectadores, principalmente para o próprio mercado, né? De filmes nacionais, a gente tem um preconceito que vem, né, de longe e vai passando de geração em geração. E o que a gente poderia fazer para ajudar nisso? Formar espectadores para o nosso trabalho. Porque os técnicos, a gente vê que existe um trabalho. Existem as escolas, existe o CAV, existe a LCV, né? Existem projetos nas comunidades, mas sempre na formação técnica. Como que a gente forma o consumidor para isso? Nossa, de milhões. essa pergunta é muito profunda, passa por questões sociais. Sim, Nossa, é bem sim. profunda. Olha, colocando aqui um recorte bem da área de roteiro, posso pensar assim, como roteirista, como eu posso contribuir para formar os espectadores com um perfil, você diria assim, né, um perfil mais crítico, ou que valorize histórias mais complexas, né, nesse sentido que você coloca. Uhum. Eu diria trazer nas nossas histórias histórias reais, assim, né? Pensar em questões sociais relevantes naquele momento, assim, ou que podem também, como o audiovisual demora tanto, né? Ou questões que vão perdurar, que você perceba que vão perdurar por um tempinho e que sejam realmente relevantes para uma discussão e as pessoas se verem ali na tela, se verem representadas. Né? Identificação. Então a gente pensar em personagens diversos, personagens baseados em histórias reais também, enfim. Eu acho que, do ponto de vista de roteirista, acho que passa um tanto por aí. Você pesquisar, você realmente ter um apuro daquele projeto que você está desenvolvendo, né? E eu acho que a gente precisa aproveitar o momento, assim, também, talvez, para essa discussão toda, né? Que o Brasil ganhou seu primeiro Oscar. A gente precisa desconstruir essa imagem que foi feita do cinema nacional por interesses, né? Interesses políticos e econômicos de falar que o cinema nacional não presta. E aí, durante um tempo, se colocou a culpa no som direto. O som do filme brasileiro é ruim. Depois foram roteiristas, né? E aí, mais recentemente, não, os roteiristas do Brasil não sabem escrever. E, na verdade, não é nada disso. A gente tem capacidade de bons roteiristas, temos capacidade técnica de fazer. As séries que estão saindo agora, produzidas no Brasil, estão provando isso. E talvez, então, seja tentar trazer as pessoas para começarem a assistir os filmes nacionais, e eu acho que esse é o momento propício para isso, né? A gente tem o Oscar e tem agora o novo filme da Fernanda também, que provavelmente vai ganhar bastante prêmio lá fora. Tem o do Santoro também, né? Santoro, que já está começando. Isso. Mas como a Marcela falou, né? Tem questões sociais aí muito presentes, que a gente... Aí é uma discussão maior, assim, né? De como fazer as pessoas terem acesso à cultura, né? E formar algum senso crítico, formar alguma ideia do que é interessante se ver, sem pensamento elitista nem nada disso, assim, mas... E tentar trazer alguma originalidade, né? Dentro do possível, em termos orçamentários de produção. Exemplo, Adolescência, a minissérie da Netflix que está bombando agora, né? Que ela traz uma discussão muito relevante com relação aos adolescentes, né? A relação deles com as redes sociais, internet, todo esse movimento Red Pill, ódio às mulheres, incel. Então, são temáticas muito, muito importantes e que trazem, né, o interesse dos espectadores e, de uma certa forma, gera essa discussão social, né? Que é um poder do audiovisual que a gente não pode negar. Então, a gente também... Lógico que é muito gostoso a gente escrever os nossos projetos do jeito que a gente gostaria de assistir, mas, ao mesmo tempo, quando a gente tem a oportunidade ou a gente tem acesso até a recursos públicos, pensando, né, nos editais, a gente tem essa responsabilidade de trabalhar temáticas socialmente relevantes, dar um retorno para a sociedade daquele recurso que chegou para a gente. Então, também acho que a nossa contribuição para formar espectadores passa por aí. E a Marcela falou uma coisa, acho que é muito interessante, que é a gente trabalhar com a identificação nossa, né?
me passou pela cabeça o filme Marte 1, assim, que eu acho lindo. É uma história... Você vê todos os personagens e fala, nossa, eu conheço esse, Sim, né? sim. Então, eu acho que isso, né? A gente contar nossas histórias, entender quais são os temas que as pessoas estão dialogando nesse momento, pensando em roteiro, né? Na nossa função. Essa questão da identificação, eu me lembrei que, assim, quando saiu o filme Rio, né? Animação? A animação. Sim. Aham. Então, ele é um filme gringo, e aí ele entrou com toda a verba de um filme gringo, e o que as pessoas falavam era, nossa, olha que legal, Rio de Janeiro, né? Sim. Ai, caramba, tem um monte de filme que mostra o Rio de Janeiro, Exato. vocês não assistem, né? Exato. Não, é muito louco. E aí ele gerou essa identificação, né? Mas aí, como veio de fora, ok, né? Exato. Olha, olharam. Nossa, como é que é? Eles retrataram tão bem o Rio, né? Tem um monte de gente retratando o Rio muito bem, né? O São Melhor, Paulo. né? Com muito mais Exatamente. propriedade, né? Muito mais Exatamente. conhecimento, sim. É isso aí. Bom, gente, eu acho que a gente está caminhando aqui pro final, né? Então, vamos deixar aí as considerações finais suas e aquele link manda jobs. Ah, sim. Posso começar? Eu não posso deixar de fazer a propaganda do Playpolis. Gente, guardem esse nome. Série Playpolis, série de animação 2D, cutout, que está sendo produzida pela Ficciona Produções. Explica cutout pra gente, por favor. Cutout é uma técnica de animação que é baseada em vetor, então a gente consegue otimizar bastante, né, a técnica de animação, mas deixando ela muito viva, com uma textura muito muito próxima da animação full, mas obviamente não tem a mesma textura da animação full, mas é maravilhosa essa técnica em termos de produção, né, de viabilização dos projetos. Então, Playpolis, animação infantil voltada para crianças de 3 a 6 anos. Como eu falei, a gente está produzindo pela Ficciona, via Lei Paulo Gustavo. E a gente vai concluir, final desse ano, nossa primeira temporada, 13 episódios. Então, pedir pro pessoal... E a websérie? Não, é série de TV mesmo. Série de TV. A gente já está com algumas conversas com canais. Legal. E aí eu convido os ouvintes a seguirem no Instagram, série_Playpolis, e no TikTok, Playpolis. Legal. Conseguimos pegar o Playpolis no TikTok. Muito bem. Então, e seguir a Ficciona, né? O Instagram da produtora, Ficciona, _produções, que a gente, enfim, além de compartilhar os nossos outros projetos, a gente também compartilha as nossas contrapartidas sociais, os nossos cursos lá, então vale a pena seguir a gente também. Legal. Marcela, muito obrigado por ter vindo. Foi bem legal mesmo, adorei. Eu que adorei, muito obrigada. André. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui. Se quiser me achar na rede social, @André Grejo. E obrigado pela oportunidade. Obrigado, Marcela. Obrigada, prazer conhecê-la André. e essa conversa sobre Foi esse ótimo. ofício. Sim, é muito bom falar sobre roteiro. Que legal, Foi gente. ótimo. Obrigado mesmo. E obrigado você que assistiu a gente até agora. Compartilha, clica lá naquele negócio do curtir, enfim, falei igual um velho agora, né? Me senti muito mais velho do que sou. Mas não posso negar que sou. Então, faz aí tudo que você sabe que tem que fazer e segue a gente e vem pro próximo. Beleza? Obrigado, gente. Até mais.